Apologética Islâmica sobre o Tawhid, unicidade de Deus. E introdução ao Tawhid. Tawhid é o coração do Islã. A palavra vem da raiz árabe Wa'ada, que significa tornar um, unificar ou afirmar a unicidade. No contexto islâmico, Tawhid é a doutrina da unicidade absoluta de Allah em sua essência, atributos e ações. Diz, ele é Allah, o único. Alcorão 112, 1. É a primeira parte da Shahada. Não há divindade digna de adoração senão Allah. Segunda, categorias do Tawhid. A teologia islâmica clássica divide o Tawhid em três categorias principais, não mencionadas explicitamente no Alcorão como tais, mas derivadas do estudo dos textos revelados. 1. Tawhid al-Rububiyya, unicidade na senhoria. Allah é o único criador, sustentador, planejador de tudo. Ninguém compartilha com ele o poder de criar, dar vida, sustentar ou controlar o universo. Evidência: Allah é o Criador de todas as coisas, e é Ele, sobre todas as coisas, o guardião. Alcorão 39, 62. 2. Tawhid al-Uluhiyya, unicidade na adoração. Apenas Allah deve ser adorado. Nenhum intermediário, ídolo, profeta ou santo é digno de adoração. Evidência: e vos foi ordenado que não adorasseis senão a Allah. Alcorão 12h40. 3. Tawhid al-Asma wal-Sifat, unicidade nos nomes e atributos. Afirmamos os nomes e atributos de Allah conforme revelados, sem distorcer, tarf, negar, tal, perguntar como, tak, ou comparar, tashig, com a criação. Exemplo: não há nada que se assemelhe a ele. E ele é o onividente, o onisciente. Alcorão 42:11. Terceira, argumentos racionais e filosóficos para o Tawhid. 1. Argumento da contingência, cosmológico islâmico. Tudo que é contingente, que pode ou não existir, necessita de uma causa fora de si. O universo é contingente, poderia não existir. Logo, ele necessita de um ser necessário, Allah. Allah não tem começo, não depende de nada, e não foi causado. Ele é o Vib-al-Vui, o necessariamente existente. Filósofos muçulmanos como Ibn Avicenna desenvolveram isso antes de Leibniz ou Calon nos debates ocidentais. 2. Argumento da unidade, impossibilidade de múltiplas divindades. Se houvessem múltiplos deuses, haveria conflitos de vontade. Se houvesse neles, nos céus e na terra, deuses além de Allah, ambos teriam sido corrompidos. Alcorão 21h22. Lógica: dois seres absolutos com vontades opostas igual causa ou limitação de poder. Um ser verdadeiramente absoluto só pode ser um. 3. Argumento do fine-tuning, ajuste fino do universo. As constantes físicas do universo são precisamente calibradas para a existência da vida. Força gravitacional, carga do elétron, velocidade da luz, etc. Uma pequena variação tornaria a vida impossível. Isso aponta para uma consciência suprema, unificada, inteligente, Allah. Sir Roger Penrose, físico, estimou que o ajuste fino do universo tem uma probabilidade de 1 em D123, praticamente impossível sem design. Quarta, argumento científico complementar. A ciência moderna aponta para um começo do universo, o Big Bang. Ele é o originador dos céus e da terra, Alcorão 6:101. Porventura, os que renegam não veem que os céus e a terra estavam unidos, e nós os separamos. Alcorão 21h30. Isso corresponde à ideia de que o universo teve um início, o que sustenta a necessidade de um Criador eterno, fora do tempo, espaço e matéria, características que se encaixam em Allah conforme o Islã apresenta. Vê argumento moral, consciência e lei natural. A existência de uma consciência moral inata em seres humanos, fitra, aponta para uma origem transcendente dessa moralidade. De onde vem o senso de certo e errado? Por que valores objetivos como justiça, compaixão e verdade existem? E então, infundimos-lhe a perversidade e a piedade. Alcorão 91:8. Conclusão: para que exista moral objetiva, deve haver um legislador moral objetivo, Allah. Sexta, refutação de visões contrárias à unicidade. Apoliteísmo. Divide poderes entre deuses. Cria contradição lógica e causa existencial. Não tomem dois deuses, ele é apenas um Deus.
Alcorão 16h51. B. Ateísmo. Rejeita a causa primeira, mas não pode explicar a origem do universo sem uma entidade necessária. Baseia-se em matéria eterna sem consciência, ilógico. C. Panteísmo. Confunde o Criador com a criação. Leva a contradições. Como Allah seria o bem e o mal ao mesmo tempo? Sétima, o impacto do Tal na vida humana. Libertação. Só Allah é adorado, logo nenhum ser humano deve ser temido ou servido como divino. Propósito. A vida ganha sentido, somos criados por Allah para conhecê-lo e adorá-lo. Responsabilidade moral. Nossos atos têm peso eterno, pois há um Criador que vê e julga. Unidade humana. Todos são iguais diante do único Deus, sem superioridade racial, tribal ou econômica. E não criei os djinns e os humanos senão para me adorarem. Alcorão 51:2.56. Oitava conclusão. O Tawhid é luz e razão. O Tawhid não é apenas uma crença teológica abstrata. É a verdade mais profunda e libertadora do universo. Ele responde à pergunta essencial da existência: por que estamos aqui? Quem nos criou? E o que ele quer de nós? É um conceito religioso, revelado no Alcorão e na Sunna. Racional, sustentado por lógica e filosofia. Cientificamente plausível, alinhado com os dados modernos. Existencialmente satisfatório, dá propósito, dignidade e paz interior. Agora uma exploração profunda do Tawhid, dimensões internas e implicações filosófico-lógicas. E Tawhid e a consistência ontológica da realidade. Uma das implicações mais refinadas do Tawhid é que toda a realidade compartilha uma origem unificada, racional e consistente. Essa unificação garante que o mundo seja compreensível, ordenado e estável. Exemplo lógico: se o universo tivesse múltiplos deuses criadores com vontades diferentes, a água poderia se comportar de forma inconsistente, às vezes queimar, outras hidratar. As leis físicas mudariam aleatoriamente, gravidade de um deus, eletromagnetismo de outro. Por isso, a uniformidade nas leis naturais é um reflexo da unicidade do legislador cósmico, Allah. Isso conecta o Tawhid al-Rububiyya, senhorio, com a previsibilidade científica do universo. Segunda Tawhid e a metafísica da causa primeira. A apologética moderna muitas vezes reduz o debate ao criador ou acaso, mas o Tawhid vai além, afirma que a causa primeira não é apenas criadora, mas consciente, voluntária, perfeita e indivisível. Exemplo lógico: o universo teve um começo, logo precisa de uma causa. Essa causa precisa estar fora do tempo e da matéria, ou seja, eterna e imaterial. Se fosse cega ou automática, como a gravidade, não poderia escolher quando criar. Logo, essa causa é volitiva, possui vontade, então implica personalidade. Essa personalidade absoluta só pode ser una, pois dois seres absolutos se anulariam, ver argumento da unicidade. Aqui, ligamos lógica filosófica com o Tawhid al-Rububiyya e al-Uluhiyya. O Criador não só cria, mas deve ser adorado por sua perfeição e unicidade. Terceira Tawhid e a inteligência moral no universo. A existência da consciência moral, presente até em tribos não expostas a sistemas éticos organizados, aponta para uma fonte moral intrínseca, a fitra, disposição natural. A face de Allah moldou o ser humano sobre a fitra. Muslim. A fitra reconhece instintivamente que há um Criador. Que o bem e o mal existem objetivamente. Que esse Criador merece submissão e adoração. Exemplo lógico: uma criança reconhece que mentir é errado antes mesmo de entender religião. Essa bússola moral vem de algo maior do que cultura. A presença universal da consciência moral sugere uma fonte moral universal e única. Isso conecta o Tawhid com epistemologia moral. Nossa capacidade de conhecer o bem aponta para a origem do bem, Allah. Quarta Tawhid como fundamento da liberdade existencial. Enquanto ideologias seculares veem o ser humano como um animal racional ou um produto da sociedade, o Islã vê o ser humano como abd, servo, não no sentido de submissão cega, mas como aquele que se liberta da escravidão aos outros para se entregar ao único que é digno disso. Exemplo lógico, social: se você vive para dinheiro, status ou outras pessoas, sempre será escravo de algo imperfeito. Mas se você vive para Allah, que é perfeito, eterno e justo, você se liberta das pressões mundanas.
Quem se submete a Allah se liberta de todos os outros senhores. Essa é uma aplicação prática e psicológica do tal da Aulia. Só Allah merece ser o centro de adoração, pois tudo mais é limitado. Vê tal de o conceito de identidade coerente. O ser humano moderno enfrenta uma crise de identidade. Sou corpo ou mente? Sou livre ou condicionado? Sou um acaso ou um ser com propósito? O Talmud fornece uma visão unificada. Você é um ser criado com corpo, mente e alma. Seu valor vem de ser abdiá-la, não de padrões sociais. Seu propósito é conhecer e se conectar com o Uno. Exemplo filosófico: dualismo cartesiano, mente versus corpo, falha em explicar a unidade da experiência humana. Materialismo falha em explicar consciência e propósito. Talmud resolve esse dilema. O Uno absoluto cria uma criatura unificada com propósito unificado. Sexta Talmud e a origem do conhecimento, epistemologia talmudica. Em um universo sem criador, o conhecimento é apenas impulsos elétricos aleatórios, não confiável. Mas se Allah é o criador, ele dotou o ser humano com razão. Ele revelou o conhecimento, vai. Ele estabeleceu ordem no universo. Logo, temos razão confiável, Aco. Revelação confiável, Naco. Observação confiável, Is. O Islã integra essas três fontes, criando uma epistemologia unificada. Ele é quem vos criou audição, visão e corações, pouco é o que agradeceis. Alcorão 23, 78. Sétima Talmud e a unicidade no tempo e no espaço. Na visão islâmica, Allah não é uma força localizada, nem um ser temporal. Ele é, sem começo, sem fim. Não está contido no espaço. Não é parte da criação. Nada se compara a ele. Alcorão 42:11. Isso protege o tal de cair em antropomorfismo, como algumas visões religiosas fazem, e também de impessoalidade fria, como no deísmo. Oitava, paralelos dentro das categorias do Talmud. Vamos agora fazer conexões entre as três categorias clássicas do Talmud, categoria como se conecta às outras. Rubia, senhorio, porque Allah é o único criador, ele é o único que merece ser adorado. Ulia. Ulia, a adoração só faz sentido se for dirigida a um ser com atributos perfeitos. Ansvait. Ansvait, atributos. Só um ser com atributos perfeitos pode ser senhor de tudo, Rubia, e digno de adoração, Ulia. Exemplo integrado: se alguém diz, eu adoro um espírito ancestral, a resposta apologética islâmica seria, esse espírito não criou o universo, nega Rubia. Ele não é perfeito, nem eterno, nega Isvaif. Logo, não é digno de adoração, nega Ulia. Conclusão: o Talmud é a matriz ontológica, racional, moral e espiritual da realidade. Ele não é apenas uma crença, mas a estrutura subjacente da existência. Estudar e propagar o Talmud é trazer o ser humano de volta para si mesmo, como servo, como buscador da verdade, e como criatura em jornada de retorno ao Uno. E exemplos históricos de transformação societal pelo Talmud. 1. A Península Arábica no tempo do profeta antes do Islã, tribos em guerra constante, Ajin al-Arab. Idolatria desenfreada, 360 ídolos ao redor da Caba. Práticas tribais e morais, infanticídio feminino, escravidão injusta, desigualdade social brutal. Após o Talmud, as tribos se uniram sob a crença de El-Ilha e Laal. A moralidade se reestruturou, justiça, misericórdia, igualdade e irmandade. A Caba foi purificada, símbolo de unidade e exclusividade da adoração a Allah. O Alcorão instituiu o princípio da uma única baseada na fé, não em sangue ou tribo. Certamente, esta vossa uma é uma só, e eu sou vosso Senhor. Portanto, adorai-me. Alcorão 21, 92. 2. O Califado de Umar ibn al-Khattab, Ra. Durante o Califado de Umar, a justiça era aplicada uniformemente, inclusive contra governadores. A riqueza era redistribuída com base na necessidade, não em herança tribal. Não havia monarquia, nem culto à personalidade, o poder era um amna, responsabilidade diante de Allah. Exemplo, Umar disse, se uma mula tropeçar no Iraque, temo que Allah me responsabilize por não ter pavimentado o caminho para ela. Esse nível de responsabilidade nasce do Talmud. Se Allah é o único Senhor e juiz, o governante serve ao povo, não se serve dele.
3. Reforma do Reino do Bornu e Impérios da África Ocidental. No século XI e XIV, o Islã, através do Talmud, substituiu sistemas animistas e tribais por justiça baseada na Shara. Educação pública baseada no Alcorão. Unificação de povos diversos sob um ethos espiritual comum. Exemplo: o Império do Mali, sob Mansa Musa, usou o Talmud como fundamento para o financiamento de escolas, mesquitas e peregrinação a Meca, tornando Timbuktu um centro de conhecimento. 4. Movimento Taldi no subcontinente indo-muçulmano, Chavaliula e mais tarde o Deobandismo. Movimentos de purificação do Islã do misticismo excessivo, desviante, e politeísmo popular redefiniram a religião como centrada em Allah, não em intermediários, santos, túmulos, etc. A lei como vinda do Alcorão e Sunna, não de costumes locais. A política como serva da ética islâmica. Segunda, aplicações políticas, sociais e jurídicas do Talmud. A política, o poder pertence a Allah. O Talmud nega a soberania absoluta do ser humano. Nenhum governante pode legislar independentemente da revelação. A lei humana deve derivar do que Allah revelou. O julgamento pertence apenas a Allah. Alcorão 12, 40. Implicações: rejeição de monarquias divinizadas. Rejeição de democracias absolutistas, quando tornam ar aquilo que Allah tornou ao e vice-versa. O governante ama, não ele. B. Sociedade, dignidade humana baseada na servidão a Allah. Todos são iguais, negros, brancos, árabes, não árabes. A superioridade é pela taqwa, não por raça ou classe. O mais nobre entre vós, perante Allah, é o que mais dele tem temor. Alcorão 49, 13. Implicações: a abolição da escravidão injusta. A valorização do órfão, do pobre, do marginalizado. A construção de uma sociedade de justiça social e espiritual. C. Sistema jurídico, base moral no Talmud. A Shara é aplicada não apenas como um conjunto de leis, mas como manifestação da vontade do único Deus. O crime não é apenas contra o Estado, mas contra Allah. Exemplos: penas fixas, são sinais da inviolabilidade da ordem divina. Zak, caridade obrigatória, é redistribuição ordenada por Allah, não caridade voluntária estatal. Tomai de suas riquezas uma caridade para purificá-los e elevá-los. Alcorão 9, 103. Terceira, refutação filosófica técnica contra o triteísmo. O triteísmo, a crença em três deuses ou três pessoas com atributos divinos distintos, é logicamente incoerente e ontologicamente impossível. Aqui, abordaremos isso com rigor filosófico. A definição técnica do triteísmo, mesmo quando mascarado de trindade 1. Três entidades distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. 2. Cada uma com consciência própria, vontade própria, ações próprias. 3. Mas todas supostamente são um só Deus. Isso viola o princípio da identidade. Uma coisa não pode ser ao mesmo tempo um e muitos no mesmo aspecto. B. Argumento lógico, exclusividade ontológica. Premissas. 1. Um ser absolutamente perfeito é aquele que possui todos os atributos divinos ao máximo grau. 2. Se três seres possuem os mesmos atributos em grau absoluto, eles são indistintos e, portanto, não são três. 3. Se possuem distinções reais, então um tem o que o outro não tem, o que significa que nenhum é absoluto. 4. Logo, não podem coexistir três deuses perfeitos. Conclusão: só pode haver um ser divino absoluto, e isso é Talmud. C. Refutação corânica direta, não digais. 3. Cessai. Será melhor para vós. Em verdade, Allah é um só Deus. Alcorão 4:171. Com efeito, são renegadores os que dizem, Allah é o terceiro de três. Alcorão 5:73. A doutrina trinitária, se compreendida de forma triteísta, como em muitos contextos históricos e devocionais cristãos, contradiz o monoteísmo racional e revelado. Conclusão: o Talmud não é apenas uma crença individual, mas uma força civilizacional, ética, política e intelectual. Ele unifica tribos e nações. Liberta o ser humano de todos os falsos deuses. Fornece o alicerce racional para a unicidade divina.
Expõe a falência lógica de doutrinas como o triteísmo.